Esta semana, uma revolução na ciência emocionou médicos do mundo inteiro num congresso. O anúncio de uma pílula que promete mudar a qualidade de vida de pacientes que lutam contra o câncer de pâncreas. É de fato um marco histórico. Os primeiros resultados dessa pesquisa mostram que os doentes dobraram a expectativa de vida. No coração de Boston, nos Estados Unidos, fica um dos maiores centros de pesquisa contra o câncer do mundo, o Instituto Dana-Farber. Nos últimos dias, cientistas que trabalham aqui estão comemorando uma das maiores descobertas da história para o tratamento de câncer de pâncreas, considerado um dos mais agressivos. Agora nós vamos encontrar uma das cientistas que faz parte da equipe de pesquisadores que testa os efeitos em humanos da pílula, que foi capaz de dobrar a expectativa de vida de pacientes em relação aos tratamentos convencionais. Oi, doutora, tudo bem? Estamos falando em português porque Andressa Dias Costa é brasileira. Ela nasceu em Vitória, no Espírito Santo, se mudou para os Estados Unidos, se especializou em patologia digital e inteligência artificial em câncer de pâncreas. A doutora Andressa recebeu a nossa equipe com exclusividade no laboratório onde trabalha. Eles procuravam patologista, então eu apliquei para essa vaga e fui chamada depois. A cientista brasileira faz parte da equipe do estudo que testou uma pílula experimental capaz de dobrar a sobrevida de pacientes com câncer de pâncreas. O nome é complicado. Daraxonrasib. Por trás desta molécula estão 5 décadas de pesquisas para tentar resolver um dos maiores desafios da oncologia moderna. O pâncreas auxilia na digestão e libera hormônios que regulam o açúcar no sangue. Também desempenha um papel importante no funcionamento do coração, do fígado e dos rins. O câncer que atinge o pâncreas compromete estas funções e se espalha rapidamente pelo corpo. A resistência da doença à quimioterapia está, em grande parte, numa proteína chamada Carras. O Carras é um gene que está presente em todas as células do nosso organismo. Ele codifica uma proteína com o mesmo nome, Carras. E o problema desse gene é quando ele está mutado. Essa proteína, decorrente desse gene mutado, ela vai ficar constantemente ativada. É uma espécie de bug. A proteína se mantém travada apenas no modo ligado. Dessa forma, estimula o câncer a crescer e a espalhar células doentes pelo organismo. Por que ele foi considerado intratável durante tanto tempo? Bom, uma das principais razões é o próprio formato dessa proteína, que ela dificulta a ligação de drogas a ela. A mutação do Carras, ele está presente em mais de 90% dos casos do câncer de pâncreas. Com todos os tratamentos que foram utilizados anteriormente, eles atuavam tentando matar as células, mas o mecanismo que causava a proliferação excessiva daquelas células, ele não era tratado. O Daraxonrasib age de forma diferente da quimioterapia, ultrapassa as barreiras e ataca a fábrica de células doentes. É como se a gente estivesse falando para a célula: para de proliferar, para de se alimentar, para de crescer, para de produzir proteínas. Aí o tumor para de proliferar. A pílula foi desenvolvida pelo laboratório liderado pelo médico e pesquisador Brian Wolpin. A primeira etapa dos testes em animais foi um sucesso, mas era preciso avançar. A última etapa dos testes foi feita com humanos e teve a participação de 75 instituições do mundo todo. 500 pacientes foram divididos por sorteio em 2 grupos. Nem os médicos e nem os pacientes escolheram o tratamento. Um grupo tomou o comprimido, o outro seguiu com a quimioterapia convencional. Os resultados foram revolucionários. Todos os pacientes estavam com metástase em estado grave. Os que não tomaram a pílula tiveram uma sobrevida em média de 6 meses. Os que fizeram uso da pílula tiveram o dobro deste tempo. A sobrevida dos pacientes com metástase dobrou em relação aos que fizeram quimioterapia. Quem usou a pílula experimental teve o risco de morte diminuído em 60%. E houve queda de 89% dos efeitos colaterais graves em quem tomou Daraxonrasib.
Tem muitos anos, foi o primeiro momento em que realmente um tratamento melhorou tanto a sobrevida desses pacientes. Então isso nos emociona, nos traz esperança. Andressa ficou responsável por analisar o desenvolvimento dos tumores durante o tratamento e como os pacientes se beneficiavam da medicação. São pequenos pedacinhos que são retirados do paciente, né? No caso do fígado, porque era câncer de pâncreas com metástase para o fígado. São pedacinhos bem pequenininhos, com a média de 1 centímetro mais ou menos. E com isso a gente consegue pensar quais são os pacientes que vão responder melhor às terapias, a essa terapia específica, e quais são os possíveis medicamentos que podem ser utilizados para combinar com essa medicação para aumentar a sobrevida dos pacientes. Os resultados foram apresentados no maior congresso de oncologia do mundo. A presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, Clarissa Baldotto, estava lá. Nós recebemos mais de 35 mil oncologistas e a sessão plenária é a principal. E foi muito impactante que foi uma reação espontânea de alegria das pessoas ao receberem a notícia de um medicamento tão promissor para uma doença tão difícil. Todo mundo aplaudindo de pé e o próprio apresentador bastante emocionado com a reação do público. Nos Estados Unidos, o medicamento ainda aguarda a avaliação final do FDA, a agência responsável pela aprovação de novos tratamentos. No Brasil, o câncer de pâncreas está entre os tumores que mais matam e continua apresentando baixas taxas de sobrevida, principalmente por ser diagnosticado tardiamente. A regulamentação no Brasil também é esperança para muitas pessoas. Via de regra, não tem demorado tanto a ser aprovado no Brasil. Mas eu sempre recomendo que os pacientes procurem, porque existem outras formas de acesso que não, antes da medicação ser aprovada, que é, por exemplo, o que a gente chama de acesso expandido, uso compassivo, ou mesmo participar de eventuais estudos clínicos. Isso trouxe esperança, não só para os pacientes, mas também para os médicos, familiares, todo mundo que tem algum ente querido ou que pesquisa a respeito disso. Então, realmente foi um momento emocionante para todos nós.